Se estamos falando de uma teoria de tudo, a primeira pergunta que precisamos estabelecer é: Deus existe? Sim. A maioria de nós tem um QI em torno de 100. Se você pontua na faixa dos 140, está na categoria de gênio ou quase gênio. De 195 a 200, bem, estamos falando de uma em vários bilhões de pessoas. Agora, historiadores estimam que Einstein e Benjamin Franklin tinham cerca de 160. Darwin, 165. Galileu, 185. Isaac Newton, 190. Isso significa que Langan pode ser a pessoa mais inteligente do mundo. Bem-vindo a mais um vídeo. Hoje, estamos explorando a perspectiva de Chris Langan, um homem com um dos maiores QIs já medidos, 200. Usando lógica pura, Langan apresenta por que Deus não existe apenas como uma questão de fé, mas como uma necessidade fundamental da própria realidade. A realidade tem uma identidade, certo? Identidade é aquilo pelo qual algo existe. De fato, quando você diz a palavra realidade, você está nomeando uma identidade. Você está identificando algo. Langan começa com um insight fundamental sobre a própria realidade. Para que a realidade exista, ela precisa ter uma identidade, algo que defina o que ela é. Essa identidade não é apenas um conceito filosófico, mas uma necessidade lógica. Isso forma a base da sua prova da existência de Deus. Estou sorrindo porque a sua resposta sobre isso é tão bonita. Ela me lembra Moisés na sarça ardente. E Moisés diz a Deus: "Quem direi ao povo que está falando comigo?" E Deus responde: "Diga a eles, eu sou o que sou." Isso mesmo. Eu sou é a própria identidade, é o próprio ser. É exatamente isso que o CTMU diz. Ele simplesmente apresenta a estrutura matemática necessária para construir uma realidade a partir disso. Você estabelece essa identidade e então começa a investigar suas propriedades. Depois de construir essa estrutura inicial, você passa a deduzir as propriedades dessa identidade e descobre que elas correspondem às propriedades de Deus descritas na maioria das grandes religiões do mundo. Essa conexão com o eu sou bíblico não é coincidência. Quando usamos declarações do tipo eu sou ou afirmações, estamos acessando esse mesmo princípio fundamental da identidade. O modelo matemático de Langan sugere que Deus, como identidade suprema, não é apenas simbolismo religioso, mas o fundamento lógico da própria existência. As propriedades de Deus são as propriedades da substância central e do princípio central da realidade. Essas propriedades são atribuídas a Deus, incluindo, claro, os 3 atributos divinos: onisciência, onipotência e onipresença, mas também a consciência. Deus precisa ser consciente, precisa ser senciente. O que é o universo? Sinceramente, não sei. Você já ouviu falar da hipótese da simulação? Sim. Bem, a hipótese da simulação é basicamente a ideia de que a realidade que vemos ao nosso redor, a realidade física, é simulada em algum tipo de autômato ou computador. Como assim? Eu infelizmente não... Veja, um display contém estados. Sim. Você percebe objetos, e esses objetos contêm estados. Estados são estáticos. É por isso que são chamados de estados. Como eles mudam? Eles precisam ser processados. Sim, ok. Algo precisa processá-los. O que torna o argumento de Langan tão poderoso é que ele não começa com premissas religiosas. Ele começa com os requisitos lógicos para que a realidade exista e funcione. Quando ele examina quais propriedades essa identidade fundamental precisa ter, ele descobre que elas correspondem exatamente às descrições tradicionais de Deus: onisciente, todo-poderoso, presente em todos os lugares e, crucialmente, consciente. Langan usa a analogia da simulação para ilustrar um ponto profundo. A realidade consiste tanto naquilo que experimentamos, o display, quanto nos processos subjacentes que permitem mudanças coerentes ao longo do tempo. Para que a realidade funcione, algo precisa processar essas mudanças. Isso fornece mais evidências de que uma entidade semelhante a Deus é necessária para que a realidade exista como a experimentamos. Deus fornece a função de processamento do seu estado. Você tem um estado interno e um estado externo. Você é um ser humano material, mas para explicar como isso muda ao longo do tempo e como mantém coerência mesmo enquanto muda, é para isso que você precisa de Deus. Você pode estabelecer um relacionamento pessoal com Deus. Somos imagem de Deus. Você sabe o que é uma imagem? Basicamente é o produto de um mapeamento. Deus mapeia a si mesmo em cada ser humano. Isso é algo profundamente pessoal que Deus faz por nós. Aqui Langan completa seu argumento lógico. Nossa existência como seres conscientes, que mantém coerência através de mudanças constantes, exige esse processador divino. E longe de ser distante ou impessoal, esse Deus nos cria como reflexos, como mapeamentos de si mesmo.
Essa perspectiva de um QI 200 conecta a lógica fria ao significado espiritual, sugerindo que a existência de Deus é ao mesmo tempo racionalmente necessária e profundamente pessoal.